Glória a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória para sempre. Estamos começando mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical, aqui na Igreja Assembleia de Deus, Missão Josué. Você que está em casa, provavelmente você já desfrutou da presença de Deus através dos louvores que aqui foram entoados, dos louvores que foram cantados ao nosso Deus. E agora, você que está em casa, vai estar acompanhando comigo a lição de número 3, que é a lição da nossa revista. A lição desse trimestre, como você bem sabe, está falando do corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E a lição de número 3, que é a lição de hoje, vai falar sobre a natureza da igreja. Provavelmente vai passar o slide aí para você, o primeiro slide sobre o tema da lição de hoje, que é a natureza da igreja. Pegue sua Bíblia, você que tem Bíblia, pegue a sua revista, você que tem revista. Se você não tem revista, você tem uma Bíblia e tem um caderno em casa e tem uma caneta. Pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, a sua Bíblia e vamos juntos aprender da palavra do Senhor nosso Deus. Nós temos o texto áureo da revista. O texto áureo da revista é o texto principal da nossa revista. E nós vamos ler o nosso texto áureo, vai aparecer aí para você em casa, o texto áureo para você ler junto comigo. Leamos o texto áureo. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Esse texto áureo também, daqui a pouco, fará parte da nossa leitura bíblica em classe. Mas também temos a verdade prática desta lição. A verdade prática da lição também vai aparecer para você aí na sua casa, para você nos acompanhar e ler conosco. Diz assim a verdade prática. Conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Nos conscientizamos de fazer parte dela. Pastor Glaucio, o que é, afinal de contas, natureza da igreja? A expressão natureza, em um dos seus muitos significados, significa conjuntos de elementos que formam algo ou alguém. Está anotando aí? Anote. O que significa a palavra natureza? Dentro dos seus muitos significados, um dos significados da palavra natureza é que natureza são os conjuntos de elementos que formam algo ou alguém. Ou seja, a lição vai falar sobre a natureza da igreja. Quais são os conjuntos de elementos que formam a igreja? Quais são os conjuntos de elementos que formam a igreja de Cristo? Antes de eu fazer a leitura bíblica em classe, eu quero
ler para vocês algo que eu trouxe aqui. Logo assim, antes de entrar aqui na aula, eu dei uma pesquisada e tem vários nomes de igreja espalhados em todo o Brasil. Eu peguei alguns nomes de igreja, ok? Peguei as mais leves. Deixei os nomes de igreja mais pesados de lado. Peguei os nomes de igreja mais leves, mas só para você perceber o tanto de igrejas que existem hoje no Brasil. Vamos lá, vou ler para você. Assembleia de Deus, Pavio que Fumega. Associação Evangélica, Fiel até debaixo d'água. Bola de Neve Church. Bola de Neve Church. Comunidade do Coração Reciclado. Comunidade Evangélica Não Há Deus Maior. Comunidade Evangélica Shalom Adonai. Congregação Anti-Blasfêmias. Congregação Cruzada de Milagres. Congregação JT. Jesus ama todos. Tem mais umas 5 aqui para você. Congregação Plena Paz, amando a todos. Outra igreja, Cruzada de Emoções. Cruzada do Poder Pleno e Misterioso. Igreja A de Amor. Sério, tem. Igreja Barco da Salvação. Igreja Batista Dedo de Deus. Dentre várias igrejas que eu pesquisei, trouxe algumas. Pastor, para que você trouxe esses nomes de igreja? Para parecer engraçado? Para quê? Não. Se eu quisesse parecer engraçado, eu trazia outros nomes de igreja que existem por aí. Eu trouxe esses nomes de igreja porque fica uma dúvida. Desse tantos de igrejas que existem, quais são as verdadeiras e quais são as falsas? Quais são as igrejas genuinamente cristãs? É sobre isso que a revista vai falar. Claro que a revista não tem por propósito dizer que a única igreja verdadeira na face da terra é a Assembleia de Deus. Lógico que não. Não. Mas ela vai mostrar a natureza, o conjunto de elementos que formam a genuína igreja, as características que formam a genuína igreja. É sobre isso que essa lição vai falar. E nós vamos para a leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 12, do versículo 12 até o 27. Mas eu vou ler, para ganharmos tempo, apenas 4 versículos da nossa leitura bíblica em classe. E desses versículos que eu destaquei, eu quero que você destaque aí nas suas anotações algumas verdades desses versículos, ok? O primeiro versículo é capítulo 12 de Coríntios. O primeiro versículo é o versículo 13. Olha o que diz o versículo 13. Provavelmente deve estar aparecendo para você aí, mas acompanhe comigo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. O que apresenta esse versículo sobre igreja? Anote aí. Abrangência. Esse versículo mostra que a igreja de Cristo, ela é abrangente. Perceba que o versículo está dizendo que todos
sejam gregos, sejam judeus, sejam escravos, sejam livres, todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador faz parte da Igreja de Cristo, mesmo que ele seja escravo. Mas a partir do momento que aceitou a Cristo, a Bíblia está dizendo, ele não é mais escravo, ele agora é o nosso irmão. Talvez você não saiba, mas nós temos uma carta, uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo por causa de um escravo ou ex-escravo. É a carta de Filemão. Quando Paulo escreveu a carta dele a Filemão, Filemão era um irmão na fé, um grande irmão na fé. Só que Filemão tinha um escravo, e esse escravo roubou o Filemão e fugiu. Esse escravo foi preso e na prisão conheceu Paulo, e Paulo pregou para o escravo de Filemão, e esse escravo se converte. E aí Paulo agora manda esse escravo de volta para Filemão e diz assim, ó, vai e leva para Filemão uma carta, dizendo, Filemão, você não vai mais receber ele como escravo, você não vai mais receber ele como ladrão, você agora vai ter que receber ele como irmão. Ele era ladrão, ele era escravo, mas ele agora aceitou Jesus como Salvador aqui na prisão. E ele agora é o nosso irmão em Cristo. E você vai ter que aceitá-lo, recebê-lo, não como seu ex-escravo e não como ladrão. Mas você vai ter que aceitá-lo como irmão em Cristo. E se ele te deve alguma coisa, Paulo escreve, coloca na minha conta. É sobre isso que esse versículo 13 está dizendo. Todos, independente de ser escravo, de ser livre, de ser grego, de ser judeu, a igreja abrange a todos. Então a primeira coisa é abrangência. Segundo destaque aqui da nossa leitura bíblica em classe, está no versículo 18, que diz, versículo 18, mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Anote, vontade divina. É Deus que estabelece cada um no corpo de Cristo, de acordo com a vontade dele. O que coordena o corpo de Cristo é a vontade de Deus, não é a vontade do homem. Não, numa igreja genuína, as decisões são feitas, mas sempre que são feitas com o propósito de saber se aquela decisão está dentro da vontade divina. Porque tudo que acontece está escrito aqui. Deus coloca cada um conforme Ele quer. Uma igreja tem que estar debaixo do querer de Deus, debaixo da vontade de Deus. Então temos abrangência, temos vontade divina. O terceiro versículo que eu destaco da leitura bíblica em classe é o versículo 22. Versículo 22, que diz, antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. O que é isso? Isso fala de importância. Cada um tem a sua importância dentro do corpo de Cristo. Desde aquele que prega aqui no púlpito, que ministra aqui no altar, desde o irmãozinho que senta ali atrás. E às vezes você acha que ele é insignificante, mas ele tem a sua função, talvez a função de ser intercessor da igreja, intercessor do culto. O texto está dizendo que todos no corpo de Cristo têm a sua importância. E o último versículo que eu destaco aqui na leitura bíblica em classe está no versículo 26. 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Isso fala de unidade, abrangência, vontade divina
importância e unidade. O que um sente, todos sentem. Se um é humilhado, todos se sentem humilhados. Se um é exaltado, honrado, todos se sentem honrados com ele. Porque nós temos unidade. Então, a lição de hoje propõe a tratar exatamente sobre a característica, os elementos que compõem a verdadeira igreja de Cristo. Dentro da natureza da genuína igreja cristã, a lição está dividida em 3 partes. A lição está dividida em 3 partes. E vai aparecer para você aí o próximo slide, onde mostra a divisão da nossa lição. Está aí. A natureza da igreja. A natureza da igreja tem 3 dimensões. O slide está aparecendo aí para vocês. Primeira dimensão, dimensão confessional. Segunda dimensão, dimensão local e universal. São juntos. Local e universal, juntos. E terceira dimensão, dimensão comunitária. A natureza da igreja, repetindo, dimensão confessional, dimensão local e universal, dimensão comunitária. Essas são as 3 divisões da nossa revista. Primeira divisão aqui da nossa lição. A natureza da igreja na sua dimensão confessional. Pastor Glaucio, como eu posso saber que realmente existe? Como que eu posso, quais são as características, quais são os conjuntos de elementos que a verdadeira igreja cristã tem? Primeiro, ela tem uma dimensão confessional. O que é a dimensão confessional? O que ela confessa crer? Qual é o comportamento da fé dessa igreja? E aqui na lição é destacado pelo menos 3 coisas. Primeiro, uma igreja genuinamente cristã, em primeiro lugar, ela é cristocêntrica. Em primeiro lugar, ela é cristocêntrica. O que é uma igreja cristocêntrica? É uma igreja onde Cristo está no centro da igreja. Uma igreja onde Cristo não é o centro, não é uma igreja genuína. Queridos, uma igreja genuína sempre vai falar de Jesus. Nunca vai focar no homem. Dizem que por aí, que já tem gente, já aconteceu, de gente expulsar demônio, e o camarada é tão poderoso, o cidadão é tão poderoso, que ele chega para o demônio e diz assim: demônio, eu vou te expulsar aí no meu nome. Sério. Já vi em vídeos. Ele, demônio, tu é tão fraco, demônio, que eu vou te expulsar aí no meu nome. Pastor, pregador poderoso esse, ele está expulsando o demônio no nome dele. Por quê? Porque quando aquela igreja olha para um pregador e diz que o pregador, ele ouve o pregador dizendo que ele vai expulsar demônios no nome dele, aquele pregador não está chamando aquele povo para Jesus. Aquele pregador está chamando aquele povo para ele. A fidelidade daquele povo não está em Cristo. A fidelidade daquele povo está no pregador. Então, quem é o centro deste culto? Quem é o centro dessa reunião? O pregador. Eu lembro, tem um livro, eu não vou dizer o nome do livro e nem vou dizer o nome do autor. Quem já leu o livro vai saber.
eu li um livro, e no livro o pregador, ele conta essa experiência dele. Ele diz que um dia, em uma das suas cruzadas, um pregador americano, norte-americano, ele disse que uma das suas cruzadas, Deus colocou no coração dele tirar o terno e colocar sobre um dos jovens que estava no palco. Ele pegou e colocou aquele terno dele no jovem. E segundo ele, quando ele colocou o terno dele no jovem, o jovem, puf, caiu no chão. Desse dia em diante, é esse pregador que conta. Ele disse que desse dia em diante, toda vez que ele ia fazer cruzada, ele tirava o terno e começava a bater no povo. Ele começava a bater no povo com o terno. Pá, pá, pá. E esse pregador conta no seu livro que um amigo muito crente, muito maduro, chamou ele em particular. Porque quem quer elogiar, elogia em público. Mas quem quer corrigir, corrige no particular. A não ser se a pessoa for como Pedro era, né? Irrepreensível. Aí Paulo teve que corrigir na frente de todos. Mas primeiro você vai em particular. Esse amigo desse pregador chamou ele em particular e disse: pastor fulano? Ele disse: sim. Você sabe que o povo não vai mais para as suas cruzadas ver Jesus? Ele disse: como não? Eu prego Jesus do começo ao fim. Ele disse: o povo vai para a sua cruzada esperando o momento do show. E ele pergunta: que show? Eles ficam esperando o momento que você vai tirar o terno e começar a bater no povo. Esse pregador do terno disse que nunca mais ele fez isso. Que ele entendeu que já não era mais Jesus o centro do culto. O que estava tendo a atenção do culto era o terno dele. Querido, culto, igreja, Jesus precisa ser o centro. Qual é a característica de uma igreja genuinamente cristã? Cristo é o centro dessa igreja. É uma igreja cristocêntrica. Segunda característica de uma igreja genuinamente cristã, ela é bíblica. Ela é fundamentada nas escrituras sagradas, na palavra de Deus. Uma igreja genuinamente cristã, ela dá prioridade para a Bíblia. Comece a questionar. Comece a questionar quando você for em uma reunião, em um ajuntamento, onde nesse ajuntamento tem muito teatro, onde nesse ajuntamento tem muita cantação, e passam 2 horas com apresentações, e depois de 2 horas de apresentações, dão 10 minutos para a palavra. Você já começa a acender o sinal amarelo, se não o sinal vermelho. Por quê? Porque uma igreja genuinamente bíblica, ela tem a sua dimensão confessional, e nessa sua dimensão confessional, estamos na primeira parte da revista, dimensão confessional, número 1, ela é cristocêntrica, número 2, ela dá prioridade às escrituras sagradas. Ela dá prioridade à palavra de Deus. Em terceiro lugar, uma igreja que tem a sua natureza, a dimensão confessional, uma igreja genuína, a sua dimensão confessional é cristocêntrica, bíblica, e é uma igreja onde o Espírito Santo habita, trabalha, onde ela entende que todo trabalhar, que toda realização é do Espírito Santo. E aqui na nossa lição, o nosso comentarista, eu esmiuçando aqui a revista para trazer para vocês, eu encontrei pelo menos quatro citações do Espírito Santo aqui nessa revista que o comentarista fala. Primeiro, ele fala sobre o Espírito Santo que convence.
ele fala do Espírito Santo que convence. Em segundo lugar, ele fala do Espírito Santo que produz a obra da regeneração. O Espírito Santo convence e o Espírito Santo regenera. Mas também o comentarista da nossa lição, ele fala sobre o Espírito Santo que guia, que dirige. E por último, ele fala do Espírito Santo que capacita. Essas 4 colunas têm que existir no confessional da igreja genuinamente cristã, acerca do Espírito Santo. Ela precisa crer que é o Espírito Santo quem convence o homem. Nós pregamos a palavra. A nossa missão é pregar. Mas quem convence o homem da pregação do Evangelho não é a minha oratória. Não é a oratória dos pregadores dessa igreja ou de qualquer outra igreja. Por mais oratória que o pregador tenha, ele não pode acreditar que o convencimento veio da oratória dele. Não. Quem convence o homem não é oratória de pregador. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Então, primeiro, o Espírito Santo convence. O mesmo Espírito que convence aquele homem trabalha para regenerar aquele homem. Ok? Essa é uma visão arminiana. E a Assembleia de Deus tem uma teologia arminiana. Dentro da teologia calvinista, eles acreditam ao contrário. Eles acreditam que o Espírito Santo regenera para depois convencer. Os calvinistas creem que o Espírito Santo primeiro regenera para depois convencer. Os arminianos acreditam que primeiro o Espírito convence para depois regenerar. Como a nossa lição é arminiana, assembleana, estamos seguindo aqui a visão arminiana assembleana. Primeiro, o Espírito Santo convence. Segundo, o Espírito Santo regenera, ou seja, faz o homem ser gerado de novo para uma nova vida. Então, o Espírito convenceu aquele homem dos seus pecados, aquele homem se arrepende dos seus pecados. Quando ele se arrepende, o Espírito Santo começa a trabalhar e regenera aquele homem. E depois que o Espírito convence, o homem se arrepende, o Espírito Santo vem, regenera esse homem. Agora o Espírito Santo vai guiar esse homem. Vai guiar a vida desse homem. Esse homem vai ser guiado pelo Espírito Santo. E por último, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo regenera, o Espírito Santo guia. Todo cristão precisa entender que ele necessita ser dirigido, guiado pelo Espírito Santo. E em terceiro lugar, o Espírito Santo capacita, porque nós somos pentecostais e acreditamos na capacitação do poder do Espírito Santo. Falando sobre Jesus como centro, ficou faltando um texto aí do nosso slide, eu vou ler para vocês, de Efésios 2:20. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O que esse texto está dizendo? Que o centro, que o fundamento da igreja é Cristo. Terminando a primeira parte da revista, o que uma igreja genuinamente cristã é? Ela tem a sua dimensão confessional. E na sua dimensão confessional, ela é cristocêntrica, bíblica e habitada pela obra do Espírito Santo. Uma igreja bíblica é fundamentada na palavra inspirada por Deus, habitada pelo Espírito Santo, dirigida e capacitada por Ele. Segunda parte da nossa lição: a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal.
A primeira parte falamos sobre confessional. Agora vamos entrar na segunda parte, a parte local universal, chamado também de visível e invisível. Há algum tempo, quando eu era... Algum tempo não, já tem algum tempo mesmo. Quando eu ainda era adolescente, solteiro, adolescente, eu estava no monte, orando, quando Deus usou um profeta. E ao usar este profeta, o profeta foi usado da seguinte forma. Deus na boca daquele profeta. Dentre várias coisas que aquele profeta falou, e se cumpriu a profecia daquele profeta, uma das coisas, Deus usou aquele profeta para dizer: meus filhos, eis que das igrejas eu vou tirar a igreja. Das igrejas eu vou tirar a igreja. O que significa isso? Das igrejas eu vou tirar a igreja. Eu entendi aquela profecia. Significa que nós temos igrejas diversas. E eu li nomes de igrejas diversas aqui para vocês. Inúmeros nomes de igrejas. Isso chama-se denominações. Essas igrejas que nós vemos aí é chamado de denominações. Mas dessas denominações, das igrejas, Deus tem a igreja. Das igrejas locais, Deus tem a igreja universal. Elas andam juntas. Mas dentro das igrejas locais, tem joio e tem trigo. Dentro das igrejas locais, tem joio e tem trigo. Mas, dentro dessas igrejas locais que tem joio e trigo, Deus tem a igreja universal, que é apenas trigo. Dentro dessa igreja visível, que nós vemos com parede, placa, som, há uma igreja invisível. Dos eleitos, dos vocacionados, dos santos separados para Deus. Uma grande amostra de igrejas locais são as cartas do apóstolo Paulo. Quando você lê a Bíblia, você lê que o apóstolo Paulo escreveu inúmeras cartas. Carta à igreja de Tessalônica, carta à igreja de Corintos, carta às igrejas nas regiões da Galácia. Ele escreveu inúmeras cartas. Essas cartas são para igrejas locais. E cada carta foi trabalhando um problema de uma igreja local, porque, como são igrejas locais, cada uma tinha a sua peculiaridade. Tinha os seus problemas específicos. Cada uma delas tinha os seus problemas específicos. E por isso que Paulo escreveu cartas. Cada igreja local, de acordo com a sua localidade, tem os seus problemas específicos para resolver. Mas dentro dessas igrejas locais existe a igreja universal. E agora eu vou ler um comentário que não é meu. Não é meu. Não é eu que estou falando. É o comentarista da revista. Se você quiser brigar, tu vai brigar com ele, que eu só vou ler. Vou ler aqui o que o nosso comentarista aqui da revista falou. Segunda parte da revista, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. No subtópico 3, lá já quase perto do final, ele diz assim: aqui é importante diferenciar igreja de denominação. A igreja é divina, as denominações são humanas.
É ele que está dizendo, não sou eu. A igreja é divina, as denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Você precisa entender, gente, que denominações tem diversas. Existem diversas denominações, mas dentro dessas denominações Deus tem a igreja dele. Uma denominação pode até fechar, pode até se acabar, se deteriorar, mas a igreja de Cristo, não. Lembra que eu disse que os calvinistas creem na regeneração e depois no convencimento, que o Espírito Santo regenera para convencer. Os arminianos acreditam que o Espírito Santo convence para regenerar. Ok, mas ambos creem na regeneração e no convencimento. Embora eles creem em ordem ao inverso, mas ambos creem. Isso faz ser igreja. O problema é quando uma igreja tira as verdades centrais das Escrituras, como regeneração, como novo nascimento, como pecado, como Jesus Cristo, obra de salvação. Quando a igreja perde a mensagem do Evangelho, a mensagem genuína do Evangelho, quando ela perde essa essência, ela começa a deixar de ser igreja e passa a ser um ajuntamento. Aí eu vou continuar lendo aqui a revista, para você não dizer que é eu que estou dizendo. É o comentarista que está falando. Ok? Diz assim. Cara, no finalzinho já. No finalzinho do tópico 2 da revista, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. E o finalzinho dela aí, ele diz assim. Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo, são sinagogas de Satanás. Referência bíblica. Apocalipse 3:9. Tem muitos aí que se denominam igreja. Pode até dizer que... Gente, já viu? De vez em quando eu chego numa casa e tem uma samambaia linda, bonita. E tem terrinha na samambaia, tem gotas de água na samambaia, ou qualquer outra planta. Estou falando samambaia, mas pode ser qualquer outra planta. E eu chego, nossa, que linda, ela está até molhada. Mas quando você vai pegar aquelas gotas de água, são falsas. Aquela samambaia é falsa. E você diz, parece tão verdadeira, mas é artificial. Colocar um prédio, cadeiras, som, é muito fácil. Mas um prédio com cadeira e som não faz daquele lugar uma igreja. Não faz daquele lugar uma igreja. Aquele lugar só é igreja se há Cristo no centro, prioridade na palavra e genuína obra do Espírito Santo. Então nós vemos aqui a segunda parte da lição. E nessa segunda parte da lição nós estamos falando sobre a igreja na dimensão local e universal. O que é a igreja na dimensão local e universal? Local são as igrejas, denominações. Universal é a igreja dentro das igrejas. Chamada também de igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível e a igreja invisível. Vamos partir para a terceira parte da nossa lição. A terceira parte da nossa lição é a igreja na sua dimensão
comunitária. E aqui na nossa lição, mais uma vez, o comentarista cita dois exemplos. Exemplo do corpo e exemplo de reino. Embora, na próxima lição, na lição de domingo que vem, nós vamos abordar um pouco mais fundo sobre a igreja no reino de Deus. Mas aqui ele também traz uma comparação da igreja como corpo e da igreja como reino, para falar de igreja comunitária. O que significa aqui igreja comunitária? Igreja comum. Igreja comunitária é a igreja comum. É a igreja da unidade. É uma só. Gente, já foi falado em outras lições, a igreja precisa entender o poder que tem na unidade. Se as pessoas soubessem o poder que tem na unidade, exemplo do corpo, que o nosso comentarista traz e toda a revista traz, são muitos membros. Só que todos os membros estão interligados, fazendo um corpo. Cada membro desse está interligado em todo o corpo. E o reino? O reino, o comentarista traz Mateus 12, 25. Chegaram para Jesus e disseram: Jesus, tu expulsa demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus olha para eles e diz: se Satanás expulsa Satanás, o reino está dividido. E reino dividido não subsiste. Jesus está dizendo que no reino do diabo não há divisão. Se não há divisão no reino do diabo, aí o comentarista diz, quanto mais no reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é o comentarista. Ele está dizendo, se no reino do diabo não pode ter divisão, quanto mais no reino de Deus. E aí ele também traz uma frase que eu vou ler para você não dizer que é eu que estou dizendo, é o comentarista, a culpa é dele. Ok? Ele diz assim, ó o comentarista dizendo, pra você não dizer que sou eu, é ele aqui, ó. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Tem duas armas para o diabo destruir a igreja. Uma, perseguição. Segunda, divisão. Pastor Glaucio, o que é divisão? Eu vou te dizer o que é divisão. Anote para você nunca mais esquecer. Sabe o que é dissílaba? É uma palavra com duas sílabas. Dissílaba, uma palavra com duas sílabas. Sabe o que é dicotomia? É uma divisão dupla. Dicotomia. É uma divisão dupla. Então, di significa dois. Dicotomia, duas divisões. Dissílaba, duas sílabas. Divisão, duas visão. Divisão, duas visão. A igreja não pode ter duas visões. A igreja tem que ter uma visão só. Todos têm que pensar da mesma forma. Todos têm que ter o mesmo pensamento. Tem um texto, deixa eu ver se eu acho aqui. É 1 Coríntios, deixa eu ver se eu acho aqui. Porque não estava no script. Não estava no script, mas eu vou ver se eu acho aqui para ler para vocês. Acho que é 1 Coríntios. Capítulo 1. Achei. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Não estava no nosso script, então provavelmente possa ser que apareça para você, ou possa ser que não apareça, porque não estava no nosso script. Eu lembrei desse texto aqui agora. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Versículo 10. Diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
que faleis todos a mesma coisa, e que não haja em vós divisões, duas visões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Uma igreja que tem duas visões, que um enxerga de uma forma, outro enxerga de outra, isso é divisão. A igreja precisa andar na mesma visão, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, na mesma linguagem. Porque o comentarista está dizendo, o diabo não consegue derrubar a igreja na perseguição, ele entra e se filtra para derrubar na divisão. A igreja precisa estar em comunidade, em comunhão, em unidade, para ela vencer. Agora, parece um paradoxo o que vai ser falado aqui agora, mas não é. Parece um paradoxo, mas não é. O que, pastor? A revista fala de unidade, que temos que ser temos que ser unidos, mas que dentro dessa unidade tem uma diversidade. Ué, pastor Glaucio, como é que dentro de uma unidade tem diversidade? Simples. Simples. A nossa unidade é na visão, é no sentir. A nossa unidade é na visão, é no pensar, é no sentir. A nossa diversidade é no fazer. A igreja é unida, mas ela também é diversa. Diversa em quê? Diversos ministérios. Ela tem unidade, mas ela não tem uniformidade. Você já reparou que tem igreja que gosta de palma? E tem igreja que não gosta de palma? Mas são igreja. Tem igreja que gosta de bateria, percussão, pandeiro. Tem igreja que só gosta de piano, órgão. Mas é igreja. Porque há diversificações. Na obra de Cristo não há uniformidade. E dentro de uma igreja local também há diversidade. Cada pessoa tem o seu ministério e tem a sua função no corpo de Cristo. Eu vou mostrar o próximo slide para vocês. Veja aí esse próximo slide. Provavelmente está aparecendo 3 ossinhos aí para vocês no próximo slide. Provavelmente está aparecendo aí 3 ossinhos. Não, é 3 ossinhos mesmo? É, né? Eu esqueci do pezinho. Não tem um pezinho antes? É o pezinho, que eu esqueci de colocar o pezinho aqui no meu aqui. Tem um pezinho antes. E eu esqueci de colocar o pezinho aqui, mas deixa eu ver se eu acho o pezinho para colocar. Esqueci do pezinho. Tem um osso aí, que aparece aí, que eu esqueci de colocar aqui para mim, mas está aparecendo para vocês, no pé, que é o do calcanhar. O nome é parecido, mas eu não vou lembrar, mas o nome é parecido. Calcanhar aí. Esse osso, ele segura toda a estrutura do corpo. Esse osso do calcanhar é quem segura toda a estrutura do corpo. Aí você diz, pastor, e quando a pessoa fica na pontinha do pé, esse osso que faz a ligação. Se você tira esse osso, a pessoa não aguenta ficar em pé. Imagine um osso do tamanho de um limão, é o que sustenta todo o corpo. Um osso de um tamanho de um limão é quem sustenta todo o nosso corpo. Aí agora a gente vai para esses 3 ossinhos aí, que aparece aí no próximo slide. Olha o nome dos ossos. Martelo, bigorna
E o menorzinho de todos, estribo. Esse estribo é o menor osso do corpo humano. Sabe aonde ele fica? No ouvido. Ele está junto com o martelo, a bigorna. O estribo é o menor osso que está aparecendo aí para vocês. É o menor. E para você ver o tamanho dele, a gente colocou um próximo slide aí. Olha no dedo da pessoa esse último slide aí. Olha o tamanho do estribo. Olha menor que um grão de arroz. Menor que um grão de arroz. Menor que um grão de arroz de terceira. Que arroz de terceira é quebrado. Ele é pequeno, mas é ele quem faz, quem traz a vibração dos ruídos para a nossa audição. Sem ele você não escuta. É o menor osso do corpo humano. A Bíblia vai dizer que aqueles que nós consideramos o menor como membro do corpo de Cristo, tem a sua importância. Gente, dentro da diversidade, dentro da unidade tem diversidade. A Bíblia diz que tem ministério de visitação. A Bíblia chama ministério de socorro. A pessoa não prega aqui no púlpito, não tem oratória para falar, mas ela tem um ministério de socorro, de visitar enfermos. E a Bíblia chama isso de ministério. A irmãzinha fica lá atrás, não faz nada, só chega na igreja, senta. Mas talvez aquele culto teria guerras terríveis. Mas porque aquela irmã que senta lá atrás tem um ministério de intercessão, de interceder, de guerrear na oração, o culto é uma bênção. Mas ela às vezes é quietinha, senta lá atrás. Mas ela faz parte do corpo de Cristo. O que nós precisamos entender é o que essa lição traz para nós, dividida em 3 partes. Primeiro, a natureza da igreja. Ela tem sua dimensão confessional. Cristo, Bíblia e Espírito Santo. Ela tem a sua natureza na dimensão local e universal. Ela é visível, mas ela também é invisível. Das igrejas à igreja. E em terceiro lugar, ela tem a sua natureza na dimensão comunitária. Ela é uma. Ela tem unidade. Mas dentro dessa unidade que ela também tem diversidade. Somos um, mas não somos iguais. Deus usa cada um conforme Ele quer. E neste momento, eu quero orar pela sua vida. Você que está em casa acompanhando essa lição. Essa lição é para você que não pode estar aqui. Porque nesse momento, enquanto você está assistindo essa lição, estamos tendo salas de casais, salas de homens, sala de mulheres e também sala de jovens, adolescentes e crianças. Se você pode, venha participar de uma dessas salas. Mas se você não pode, esse trabalho é feito com muito carinho, com muita atenção, com muito amor para atender você e para te ajudar no estudo da palavra de Deus. Eu quero orar pela tua vida, para que você possa entender e receber o Deus de unidade, mas o Deus da diversidade. Nós somos um, mas somos um dentro de uma diversidade. Talvez você diz, pastor, eu nunca vou conseguir pregar no púlpito, nunca vou conseguir falar, eu não tenho ministério. Tem. Os ministérios mais importantes não são aqueles que são vistos. Os ministérios mais importantes é como o estribo, aquele menor osso do corpo humano, que ninguém considera, acha tão pequeno, tão insignificante, mas sem ele, o corpo não escuta. O corpo não escuta. Eu vou orar por você, para que você continue entendendo da sua importância dentro do corpo de Cristo.
dentro da natureza da igreja, dos elementos que compõem uma igreja genuinamente cristã. Vamos orar a Deus? Pai, acabamos de ministrar da sua palavra. Que a mesma ache guarida no coração dos teus filhos que estão a nos escutar. Que essa escola bíblica venha a ser de impacto, de transformação para a vida deles. Que eles venham ser abençoados através de cada aula que tem sido ministrada aqui. Pai, a igreja genuinamente cristã, ela tem Cristo no centro. Ela dá prioridade à palavra. Ela crê na atuação e na obra do Espírito Santo. Ela sabe que dentro das igrejas visíveis há uma igreja invisível. Ela crê que dentro da unidade há uma diversidade. E que dentro dessa unidade não pode haver divisão. Mas tem que haver apenas uma visão, um só pensamento, um só falar, um só sentir. Nós te agradecemos por isso e por esta aula, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família. Quero agradecer a você por ter estado até agora assistindo essa aula. Espero que você seja ricamente abençoado. Como está gravada, se você quiser, você pode repetir e vê-las quantas vezes for necessário. Se você está assistindo a gravação, se você está assistindo ao vivo, provavelmente você está comentando no chat. Mas se você está assistindo a gravação, também deixa o comentário no canal da igreja. Curta o vídeo, porque você curtindo o vídeo e deixando o seu comentário, você fortalece o canal da igreja. Pastor Glaucio, como é que o canal da igreja é fortalecido? Com curtidas e comentários. É o segredo do YouTube. Curtir e comentar. Curtir e comentar. Então deixa o seu comentário aqui sobre esta lição. Deixa o seu like, ok? A sua curtida. E aguardamos você na nossa próxima escola bíblica dominical, querendo Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Deus abençoe!